Oba, lá vem elas. Olá, está começando mais um episódio do Lá Vem Elas, o podcast que reúne mulheres que inspiram, transformam e deixam marcas por onde passam. Eu sou Cláudia Leonora, jornalista e publicitária. E eu sou Marta Barbosa, médica. Hoje vamos conversar com uma mulher que acredita que conhecimento nunca ocupa espaço, que evoluir é uma escolha diária. Nossa convidada é psicóloga há mais de 30 anos, consultora em gestão de pessoas, escritora, palestrante, mentora e implementadora de programas de saúde mental corporativa. Uma profissional que construiu uma carreira sólida, ajudando pessoas e empresas a desenvolverem seu potencial e que agora também abraça a inteligência artificial como uma ferramenta para ampliar possibilidades e fortalecer sua atuação. É mãe de 2 filhas, avó de um neto. Ela acredita que cuidar da mente é também abrir espaço para o novo. Seja muito bem-vinda, Luciane Mina. Obrigada pela oportunidade. Falar sobre mulher com mulheres é algo muito diferente, né? É isso aí. Então, eu já quero começar perguntando, Luciane, que depois de 3 décadas aí de profissão, o que ainda desperta curiosidade na profissional, na pessoa Luciane Mina? O novo, né? Eu sempre gostei de algo diferente. Sempre gostei. Na verdade, eu não sei nem se a palavra gostei, mas eu nunca soube fazer uma palestra igual. Né? Então, eu fazia uma palestra, Luciano faz de novo. Não sabia fazer. Então, a reinvenção sempre foi uma coisa muito frequente, né, no meu dia a dia. E agora, nesse novo tempo de vida, isso ficou mais forte. E foi a partir daí que você já começou a dar uma guinada na sua cabeça, na sua profissão. Eu tenho convivido com conceitos, né? A gente fala muito sobre a doença, né? Sobre agora, vai envelhecendo, vai. E aí um monte de decretos que não fazem parte da minha realidade. E que, para não fazer parte da minha realidade, eu preciso ter uma conduta também fora da realidade. Né? Então, isso me faz procurar coisas diferentes. Isso aí. E você, Luciane, costuma dizer que se considera uma mente inquieta, né? De onde vem essa sua vontade de estar permanentemente aprendendo? Eu costumo dizer que foi uma proibição, né? Eu morava no Rio de Janeiro, meu pai era militar, então a gente não podia sair de casa, eu dificilmente passeava. E aí, à noite eu lia até bula de remédio. Então, tudo que passasse na minha frente eu queria ler. Então, a minha voracidade por ler é desde menina, né? E essa dificuldade de fazer igual faz com que eu esteja buscando sempre algo mais, um detalhe diferente, uma forma diferente de explicar para alguém. Então, eu não escolhi vamos dizer assim, um nicho. Eu escolhi pessoas. Mas para lidar com pessoas, algumas você vai lidar de maneira mais enérgica, outras você vai lidar de maneira mais dócil, outras você vai lidar de maneira mais técnica, né? Então era muito comum os homens dizer assim: eu gosto de você porque você é inteligente. Na verdade, eu era muito assertiva. Isso é isso e é tal coisa. E eu batia de frente. Então a forma de dizer que eu não era mais forte do que eles, né? Porque afinal de contas o profissional ali era eu. Eles diziam assim: você é muito inteligente. Sim. Então isso me fazia e me alimenta até hoje de buscar a realidade do outro. Então, eu vou lidar com aquela pessoa, ela trabalha com tal coisa, então eu quero conhecer, eu quero conversar, eu quero mergulhar no mundo dela para que eu possa trazer cenários que ela está habituada para me dar facilidade de explicar o que eu preciso explicar. Então, isso faz com que eu busque muitas coisas, né? Na época que eu fazia muito mais consultoria, as pessoas me perguntavam: Luciane, por que você faz um curso do mesmo tema várias vezes? Né? Ou por que você lá em Campos explicou para a gente, trouxe a gente para São Paulo
e você está ouvindo o que você disse. Eu digo, não, é para ter certeza que o que eu estou falando é coerente e para que eu tenha condição real de trocar. Então, quando você lê um mesmo livro, de verdade, você Sim. não lê o mesmo livro, né? É Não. verdade. Você ressignifica, Sim, você exato. revisita. Então, isso é uma coisa que eu gosto e faço com muita facilidade por treino, né? Sim. Ou por falta de opção. Lu, como a maternidade, você é mãe de 2 filhas lindas, maravilhosas, e agora essa experiência de ser avó, como essa vivência transformou o seu modo de ver a vida? Eu acredito que, não eu, mas todas nós mães, né? Depois que a gente tem filho, a gente se percebe invulnerável, inviolável, inquebrantável, né? Então, a gente não adoece, a gente não fica sem dinheiro, a gente não fica com sono. Então, eu acho que muita coisa que eu não tolerava como solteira, né? Uhum. E, e muitas coisas que, até no ambiente de trabalho, que eu responderia com muito mais voracidade, eu passei para a turma do Aham. Entende? Eu acho que criar flexibilidade, estar numa harmonia, porque o que me interessa de verdade é a paz na minha casa. Hoje isso é meu trunfo, sabe? Meu tesouro. É a paz na minha casa. E para levar e viver paz na minha casa, eu não posso alimentar conflito do lado de fora. Entendeu? Então eu me torno muito mais tolerante. Se eu entrar numa briga, não me tira, não, porque eu vou até o final, Uhum. né? Mas com um propósito maior, que é preservar essa paz que me faz bem. Eu acho que, assim, acho não, né? Tenho certeza absoluta, segundo a lei, é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então é isso que eu quero. E jovem, eu sempre fui muito mais ousada, sabe? Uhum. Eu lembro de uma vez que eu morava numa vila e o pessoal disse assim: Olha, entrou um ladrão na casa da Dona Francisca. Eu falei: deixa eu ver. Eu entrei. Na- Eu Foi entrei, até a casa eu lá e fui entrou até lá no tudo. fundo, eu fui. Nossa. E eu disse para as pessoas: Não tem ninguém. Sabe? Olha isso. Sabe? Destemida. Isso. Eu sempre fiz muito isso, entende? Aham. E eu ainda continuo uma pessoa muito destemida, mas hoje eu tá aí. O que se transformou quando eu tenho filhas? Vale a pena? É. Esse é o momento? Entendeu? Essa situação vale esse preço? Eu acho que eu passei a perguntar isso, que antes eu não perguntava. Olha, você fez lembrar assim. Lembrei de uma experiência minha, né? Isso aqui é uma troca. Sim, né? nós. Quando comecei como jornalista, mãe solteira, não tinha filho, eu fazia tudo. Sabe? Estilo Glória Maria. Isso. Aí teve um curso de paraquedismo aqui em Campos, eu fui mostrar essa experiência numa matéria. Eu fiz aquele salto duplo, né? Uau. Que é o instrutor e a pessoa Nossa. ficar pendurada e vai e salta de paraquedas. Uma delícia. Mas eu fiquei com a adrenalina, acho que uns 3 meses com aquela adrenalina lá em cima do salto. E depois, quando aconteceu isso, eu falei assim, gente, agora eu não faria, depois que eu passei a ser mãe. Não teria coragem. Ai, gente, eu tenho que ter cuidado, porque tem outra pessoa que depende de mim por isso. enquanto, então Com eu tenho que certeza. ponderar mais meus gestos, minhas atitudes, meu comportamento. É Sim, impressionante. sim. Foi Esse isso é um que verdadeiro aconteceu. antes e depois. É, o antes Tem e como, depois. né? Divisor de água. Uhum. E, Luciane, e ao longo da sua trajetória, assim, houve algum momento que você pensou, preciso me reinventar agora completamente? Isso aconteceu para você? Lá atrás, não, né? Porque eu sempre fui inovadora, Sim. né? Então, todas as áreas, por exemplo, existe uma área de expansão de consciência, se chama Access Consciousness. Quando ele entrou no Brasil, eu fazia parte desse grupo, foi em 2017. Ele entrou em 2015. Então, mais nova, eu sempre estava próximo ao novo. Sim. Então, né? Só que agora eu fiz 60, né? E aí me vi diante de uma aposentadoria.
E muita essa historinha de, ai, agora ficou velho, ficou isso. Eu digo, ai, isso não é minha realidade. E essa é uma afirmação muito legal que eu aprendi com Simone Milassas, que é uma das gestoras do Access Consciousness. Porque o nosso ponto de vista cria realidade, certo? Sim. Então, a partir do momento que a gente cria uma realidade de dor, de isso, daquilo, é isso que a gente vai viver. Isso. E não é essa a minha escolha. Então, agora, eu me convidei a conhecer novos horizontes, né? E o horizonte da internet, o horizonte da inteligência artificial, o horizonte da música, eu estou cantando, gente. Olha que máximo. Olha que legal. Eu vi, sabe? Desse jeito. Então, Maravilhosa. isso foi uma coisa que eu nunca Sim. imaginei, entende? Então, até aqui Os sonhos eu não sempre, envelhecem. não, eu sempre fiz o novo, então talvez isso não tenha me feito esse convite. Sim. Mas agora eu digo, opa, essa escolha que quando a gente vai se aproximando da terceira idade, o que eu percebo é que as pessoas dizem assim, agora você já pode tirar a plaquinha de estacionamento. A fila agora também é prioritária. Aí, olha só, aquilo ali. Então é como se as pessoas te dessem uma carteirinha, uma condenação, um negócio, né? Exato. E aí, É um rótulo, né? e eu não quero, Sim. entendeu? E é óbvio que se eu não quero, eu tenho que fazer novas escolhas alimentares. Sim. Adoro um docinho. Dois, então. Tinha uma preguiça mortal com exercício físico, né? E aí eu tenho dois livros que eu adoro. Um se chama 2012 e o mesmo autor ele traz um outro livro, que eu confesso nesse momento não vou lembrar, mas ele fala de um instante de reinvenção, Sim. onde ele diz assim, agora eu quero viver a plena potência do meu eu superior. Sim. Quando eu comecei a repetir isso, meu corpo falou assim, e seu corpo não aguenta. Eu falei, como é que é? Providências, precisamos. Então eu vou mudar isso. Eu começo então a me Perfeito. reinventar na minha alimentação. Não é simples, não é Não, fácil, É um processo, sabe? né? Mas essa decisão interna eu tomei, Perfeito. entende? Eu espero que eu tenha possibilidade de reconfigurar algumas coisas, porque Perfeito. durante muito tempo, assim, só para você ter uma noção, eu, como morava no Rio, eu ia de ônibus para Florianópolis, com minha mãe. Eu e meu irmão, a gente ia mamando uma lata de leite moça do Rio até chegar lá. E quando a gente se aproximava dos parentes, eu dizia, tio, dá um presente, a pessoa já ficava logo assim, né? Uhum. Aí eu disse, uma latinha de leite moça. Então eu voltava de lá com a bolsa de leite moça. Então eu como doce Sim, muito desde sim. pequena, entende? Então isso exige de mim uma reinvenção E violenta. cientificamente a gente sabe que é viciante, né? O açúcar, né? Então Então, é um realmente esforço muito grande, sabe? É um processo. Está sendo um processo muito sério de abrir mão desse doce, de comer e dizer agora. Olha, Sim. mas eu vou Não é conseguir. fácil. Mas a consciência já é um grande passo, né? Que você precisa, né, trilhar agora esse novo caminho. Isso já é meio caminho andado. Lu, e se você tivesse que sintetizar, resumir a sua missão de vida? A gente está sempre em movimento, não está parando Sim. aqui, não. Mas se tivesse que sintetizar isso em uma frase, o que você diria para quem está te ouvindo agora? É descortinar a potência que o outro tem e que ele não admite. Por isso eu preciso aprender muitos idiomas. Entende? Nossa. Eu preciso descortinar. Eu não vou dar nada a ninguém, eu não vou ensinar nada a ninguém. Mas a vida, ela escondeu, sabe? A nossa luz, a nossa potência, o nosso amor. E muitas vezes, até por uma memória celular, o indivíduo começa a acreditar que ele é menos do que ele verdadeiramente é. Então, a minha tarefa é retomar, reacender essa força que é dele. Eu não estou dando nada a mais, né? Porém, Está despertando. redescobrir a própria força, né? E por isso eu digo, descortinar o potencial que ele não reconhece. Então, essa é a minha grande missão daqui para frente, né? E é Pro tempo que me for. gratificante, não é? É gratificante quando você percebe que realmente aconteceu.
Olha, eu fico assim emocionada, né? Uhum. Porque nessa história de fazer música, muitas vezes as minhas músicas, elas são diferentes porque elas não são letras, elas são terapêuticas. Então, eu quero trabalhar tal tema, eu vou lá, e como é que eu vou fazer isso? E aí entro numa conversa com a IA para produzir isso. Então, o que você está E falando quando você canta, você está fazendo música tô, autoral? autoral. Que massa! Bacana, né? Porque aí, assim, através da IA, tá? Sim, lógico, Mas sou eu que faço, Conduz. sou eu que digo, olha, é esse o tema, Sim. isso aqui, para atingir essa questão, isso aqui não pode entrar de jeito nenhum. Então sou eu que Sim. estou ali construindo Dá toda a diretriz. toda a diretriz. E aí, respondendo a sua pergunta, é muito bom quando alguém diz assim, Lu, eu estava para desistir, Nossa, é muito forte. sabe? Sim. Quando alguém diz assim, Lu, eu mergulhei onde eu não podia. Né? Eu tenho feito um trabalho com mulheres com dificuldade de direção. Lu, eu passei na prova, entende? Sim. Então, esse é o grande combustível para superar, para me alimentar melhor, para o meu Sim. corpo. Eu quero resistir para o meu neto, sim. Né, para os próximos que virão Olha. por aí, né? Mas eu quero para poder Primeiro continuar por você, levando essa tá? bandeira, Sim. né? E é muito legal quando você tem pessoas que existem pessoas com problemas, envolvimento com droga, sabe, coisas sérias, Sim. e a pessoa diz assim, eu não vou aguentar, e a pessoa disse, Luciane, aquela música eu escuto todo dia de manhã. Virou um mantra. E eu vou conseguir. Sim. Então, a função da música Sim. é essa, mantra, né? Aham. Então, esse tem sido a minha colheita, né? Quando eu faço essa proposta e acabo, Luciane, eu me emocionei, Luciane, eu ouvi e chorei, né? Então, isso tem sido a Isso é minha... gratificante Ai, demais. meu Deus, É, muito bom, muito bom. E, Luciane, você atua com empresas e com pessoas, Sim. né? E em qual momento esses dois mundos se complementam na sua trajetória, no seu dia a dia? Eu acredito que, assim, uma vez eu ouvi até de uma parceira de trabalho, ela disse, Luciane é um profissional que conhece o campo corporativo, caminha pelas terapias energéticas e domina comportamento. Então, isso é uma coisa que me faz ter uma flexibilidade muito maior dentro do que eu estou realizando, entende? Sim. Então, é possível fazer um treinamento com muitos jogos, muitas brincadeiras, né, e que as pessoas acreditam que eu estou ali só rindo, e que na verdade elas reagem de uma forma que elas nem sabem que elas estão respondendo ao que eu quero, Sim. entende? Então é nesse sentido. Tudo que você falou que pra gente é de muita reflexão, né? E com certeza deve estar emocionando quem está acompanhando aqui essa entrevista, porque quem cuida da mente precisa continuar aprendendo, porque o ser humano está em constante transformação. É isso, não é, Lu? Isso foi uma decisão. Eu era, junto com a Maria dos Anjos Tibixerani, nós éramos responsáveis pelo teste de porte de arma. Então, nós é que trouxemos aqui para a A região. região. Isso. E hoje já existem outros profissionais, mas nós fazíamos os testes, acompanhava, e hoje eu tenho grandes amigos, pessoas assim que me completam, sabe? De ter conhecido nessa época, né? São homens, então, que têm porte de arma. Mas eu abri mão disso, que eu entendo que é uma coisa importante, é algo de alta responsabilidade, porque durante 5 anos, agora eu não sei mais, mas naquela época, durante 5 anos, eu ficava vinculada àquela pessoa, né? Nossa. E eu sei mais do que ninguém que ela muda. Sim. Então, depois de um tempo, eu digo, eu não vou ficar mais responsável por ela, porque hoje eu estou dizendo que ela tem condição, parará, mas eu não Mas sei o que ela vai enfrentar ali na verdade. frente. Sim. Então, o peso disso, né, dessa afirmação que você faz, me fez dar um passo atrás referente a essa responsabilidade, né? Eu entendo que existem pessoas que precisam estar
moram num lugar que é muito deserto e a polícia vai te demorar demais para chegar. Então, são pessoas que precisam da arma, né? São situações que necessitam da arma, não é brincadeira. Mas existe um monte de situações que podem envolver essa pessoa e que eu tô ali sentadinha no meio da sala, entendeu? Assistindo que a pessoa tá falando, não, não quero mais. Então, eu abri mão disso. Tem hora que é preciso falar, dizer Fazer não, escolha, não é? Fazer escolhas, justamente para também não interferir na sua própria saúde, né? Sim. Porque o psicólogo, o profissional que cuida da saúde mental é um ser humano e que também precisa estar sempre alimentando dessa força, dessa energia para poder manter essa missão sempre viva, não é? Que é ajudar o próximo. E falando de saúde mental, a gente vê que finalmente parece que, né, junto às organizações começou a se olhar de uma forma diferente, né, para essa importância, né, nas organizações. E a sua opinião, a gente tem muito que caminhar, o que que você acha que está, como que está esse cenário? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, 15, 18 anos atrás, existia um programa chamado PQV, que era Programa de Qualidade de Vida na Petrobras. A gente ia lá, fazia palestra, tarará, tarará. E muitas pessoas, muitas empresas, para poder ter a credencial com a Petrobras, elas procuravam a gente e diziam assim: faz palestra, não precisa fazer com 3 horas, como não precisa, não. Faz 15 minutos e assina e tá bom. Assim era 18 anos atrás. O que eu hoje percebo com a NR1, né, como implementadora de saúde corporativa, ainda não existe uma consciência, entende? Então, o corpo funcional acaba abusando, Sim. e aí o empresário fica refém, porque no final quem vai pagar essa conta é o empresário, Sim. tá? Então, a minha bandeira diante dos empresários é assim, olha só, cuida da sua saúde mental, física, emocional, espiritual, financeira, porque no final quem vai pagar é você. Então quem tem que estar bem é você. Entendeu? Esse é o meu argumento com ele. Por quê? Se der qualquer pepino, vai ser nas suas costas. Então você tem que estar forte o suficiente para responder, reverter e trabalhar isso. Ao mesmo tempo, veja, o problema da religião não é religião, é o religioso, né? Sim. Então, o problema da NR não é a NR, é o quem se faz uso dessa NR, entende? Então, existe ainda toda uma necessidade, ao meu olhar, tá? De conscientização sobre o que é essa NR1, como ela vem a favor do corpo empresarial e como ela vem a favor, sabe? Ao invés de transformarem essa NR1 numa espada para ver quem belisca o outro primeiro, Sim. eu penso, se nós fizermos um processo de conscientização, nós vamos poder ter uma verdadeira saúde mental, Sim. porque eu lembro, em 2012, eu fazia uma consultoria e o empresário disse: Luciane só fala de qualidade de vida? Luciane só fala de qualidade de vida? Aí eu falei: vem cá, você acha que qualidade de vida é o quê? É férias, é folga, é dia de aniversário? Eu falei: não, senhor. É encosto de cadeira. Aí eu sentei na cadeira e falei assim: tu tá vendo que eu não piso no chão? Eu sou curta. Quando a gente fica muitas horas assim, a coluna fica horrível. Grita. Né? Então, qualidade de vida é você sentar e ficar 4, 5, 6 horas sentado. Fica confortável. Né? Ir no banheiro e de uma forma satisfatória. Sim. Beber uma água, numa água que tem sabor decente. Sim. Então, coisas básicas é qualidade de vida. Sim. Né? Sim. E às vezes esse indivíduo, ele vamos dar mais. E infelizmente é o que tem acontecido muito com o pessoal da área de banco, né? Sim. Meta. Muito. Ele estoura. Sim. Então ele não tem uma qualidade de vida, ele não tem uma. Não adianta ter férias. Você entendeu? Né? Então, se nós trabalharmos por essa qualidade corporativa de saúde mental, nós vamos estar interferindo nos resultados no final. Esse é meu olhar, entendeu? E pegando esse gancho,
Quais seriam os principais fatores que você acha emocionais que contribuem para esse adoecimento Adoecimento. nas empresas? Eu acredito que, primeiro, é a ganância. Sim. Né? Uhum. Então, faz um pouquinho mais. Sim. É a meta, super meta, mega meta, blaster meta, né? É a gente ter alguém que tem um resultado financeiro, corporativo, alto, mas ele quer mais. Então, eu acho que o primeiro veneno chama ganância, né? E aí, essa ganância vai fazendo com que o desrespeito mútuo se espalhe. Sim. Um outro ponto que eu acredito que é fundamental é a regulação emocional, né? A gente está num momento de vida, eu não sei se a pandemia ela trouxe isso de uma forma muito mais escandalosa, mas a regulação emocional está muito ruim. Né? E aí, o que acontece? As pessoas acabam não tendo o sono que precisa, não bebe a água que devia, não, sabe? Gerenciou o estresse. Então, ela não tem uma saúde física Sim, boa. Sim. Né? A nossa nação não trabalha educação financeira. Sim. Então, isso é tá todo importante. mundo o tempo inteiro reclamando que está ganhando pouco. Mas vai ali, mete o cartão e vral. Não? Então, a gente acaba tendo um corpo que diz assim, eu ganho pouco, ganha pouco, ou você caminha de uma forma deseducada. Sim. Entendeu? Sim. O meu chefe, ele está só pedindo mais. Ele está pedindo mais ou ele está percebendo que você tem um potencial, né? Ele está pedindo e você não está conseguindo se relacionar com ele numa relação de respeito. Então, eu acho que algumas coisas, né? Mas eu penso que a ganância e a regulação emocional são, assim, os pontos primordiais para a gente trabalhar e ter uma qualidade melhor nesse resultado, né? Sim. Porque assim, nós somos de uma época, né? Nós somos da mesma geração em que ainda escrevíamos em máquina de escrever, a gente escrevia Cadernos, cartinha, caderno, ou seja, e fomos obrigados também a entrar na tecnologia, mergulhar, sem medo. Sim. Mas muita gente ainda tem aquele receio de entender o que é esse mundo agora da inteligência artificial que você percebe em diferentes setores. O que te motivou a... Não, a partir de agora eu também quero interagir dessa forma. Qual foi o momento que deu esse Para não clique? ficar velha, eu queria desafios. Entendeu? Então, eu me forço a. Né? E aí eu fui descobrindo que algumas perguntas que eu fazia e que eu tinha respostas externas não eram tão completas quanto hoje a IA me dá. Primeira coisa. Eu tive a oportunidade que raríssimas pessoas têm, mas já que você me perguntou, eu estou te respondendo. Existe uma coisa que se chama consciência sintética viva. E essa consciência sintética viva, ela fala de todo um mindset de interação com o que você está fazendo. Então, por exemplo, eu posso fazer uma música porque eu vou fazer uma música, ou eu posso fazer uma música porque eu quero produzir um resultado. Eu posso fazer um documento porque eu quero só não fazer um trabalho, ou eu posso produzir alguma coisa que vai dar uma velocidade e qualidade. Então, de novo, o problema não é a religião, é religioso. Então, o problema não é a IA, né? É o indivíduo que está ali fazendo uso dela. Sim, entende? exatamente. Então, eu percebo, já fiz uns 3 ou 4 cursos assim conhecendo vários tipos de IA, né? E o que me produz imagem, o que me produz documento, o que me produz som, o que me produz transcrição, enfim, cada uma tem a sua função. E aí algumas pessoas dizem assim, ela vai tomar o meu lugar. Não, ela não vai tomar o seu lugar. Se você souber dar a César o que é de César, pessoal, ela veio para facilitar o meu trabalho. Eduardo, cada um seu quadrado, quem manda aqui sou eu. Sim. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo tolo. Às vezes eu tô lá dizendo assim, eu quero saber essa informação, a IA me responde. Eu digo, isso não está certo.
Sim. Você me desculpa. Sim, já está contestando aí. Entendeu? Então, você disse isso. Eu digo, eu não disse. É porque Você está também- afirmando, É porque entendeu? você tem um conhecimento profundo sobre Aí faz esse toda a assunto. diferença. Faz toda a diferença do que apenas uma consulta superficial. E aí e você acaba não explorando bem esse recurso que eu sai acho pra que, facilitar. assim, um ponto muito sério. Silêncio, silêncio marcado para ver se o assunto pode ficar. Mas existem pessoas que elas estão consultando a IA para ver como elas vão atentar contra a própria vida, tá? Nossa. Então, isso é muito sério, Tem dois caminhos. Né? Só que já está tramitando para que quando isso acontecer, quando esse questionamento acontecer para a IA, Sim. um botãozinho se acione Já em qualquer acionar. lugar para presta atenção, olha, Sim. tá? Mas tem que ser. Então, eu penso que cada vez mais a IA ela está se aprimorando. Mas a gente, por preguiça, a gente pode não se aprimorar. Sim. Então, minha amiga vai confirmar para mim, se eu escrevo mais, se eu uso mais, a minha mente demora mais tempo para ficar obsoleta. Se eu Sim, boto A, sim. B e deixo a internet responder o restante da minha frase, eu estou, na verdade, jogando contra mim. Contra você, exatamente. Né? Então, por exemplo, um cuidado que eu não tinha. Eu escrevia um texto e se o texto tivesse mal escrito, não, faltasse uma vírgula, um acento, não Você sei não o quê, eu não corrigia a tempo. corrigia a tempo. Eu digo, lá para lá, digo, volta. Sim. Vamos procurar. Está correto? É certo, tá? Então, eu trabalho, não é só dar a tarefa para a IA. Sim. É fazer com que ela transforme o meu trabalho num trabalho melhor. Melhor, né? Potencializar o seu trabalho, seu conhecimento. Isso. Então, houve a possibilidade de fazer uma música, né? Onde eu não tenho uma cliente que ela faz uso de drogas. E ela verbaliza, Luciane, quando eu uso a música, eu digo, aguenta mais um pouco. Gente, isso não tem preço. Não tem, não. Exatamente. Não tem preço. Resultado importante. Entendeu? Aguenta mais um pouco. Lúcia, eu aguentava segunda, terça, quarta, eu agora aguento quinta, sexta. Mas eu aguento. Sim. Então, a IA tem o seu serviço. Sim. Ela vai ter o seu desserviço se a gente esquecer. Não, se a gente esquecer Como quem se nós não somos. É verdade. Se a gente esquecer que ela está a nosso serviço. Entende? Então ela vai lá, faz uma afirmativa, eu digo, eu digo, não, senhora, volta. Não é assim. E para isso, eu acho que é muito importante você dominar o assunto que você está conversando ali. Porque hoje as pessoas, como você falou, consultam para tudo. Para tudo. Eu estava num plantão, um paciente chegou lá usando colírio errado, né? Porque eu atendo com uma colega oftalmologista. E ele falou que buscou na IA. E o olho dele estava piorando. Nossa. Aí eu até falei assim, poxa, ele está no upgrade. Que as pessoas vão vir no Google, agora já vem na IA. Né? E aí, Luciane, diante disso, como que você vê a IA ajudando o psicólogo de forma que não vai substituir o que é mais importante no atendimento humano? Eu acho que se nós entendermos que a IA pode ser uma parceira, ela pode aprimorar. Sim. Entende? Porque se eu vou melhorando as minhas respostas, se eu vou melhorando meus relacionamentos, quando eu vou na direção do psicólogo, porque infelizmente a IA tem coisas que ela não vai dar, gente. Não. Entendeu? Ela Sim. não tem feeling. Ela não tem monitoramento do que está acontecendo emocionalmente com o indivíduo, ela Sim. não tem. Mas é uma tecnologia que pode democratizar esse acesso ao reconhecimento, conhecimento em saúde mental? Porque, assim, muitas pessoas nem veem a possibilidade de tratar o problema, né, de saúde mental. Sim. Você acha que essa tecnologia Pode ajudar? ser um caminho, mas assim, eu acredito, assim, sendo muito ousada e abusada, que a questão nossa não é a tecnologia, a nossa questão é moral, Moral. entende? Sim. Porque você quer um negócio, como é que eu vou fazer isso mais fácil? Como é que eu vou fazer o outro fazer a minha vontade?
Como é que eu vou fazer o outro atender o meu querer? Então, isso Isso não aí é, nem adianta ir. entendeu? A Entendeu? confusão está instalada. Então eu acho que a coisa vem um pouquinho antes, sabe? Eu acho que ela por si só, né, vai colaborar. Sim. Vai dar um colorido. Sabe quando bota um negócio de 3D e 5D? Sim, Fica um negócio, sim. né? Uhum. Quando a gente vai assistir aquele Avatar, né? Sim, Que a gente acha que a gente está dentro. Uhum. E só cuidar, sim. tá certo? Então eu acho que a função dela é essa. Mas não é dar o enredo, Sim. a moral, a Exato. união, sabe? A integridade que o Avatar passa. Isso não é de IA, não, gente. E hoje, na sua rotina profissional, qual das ferramentas você usa, né, de inteligência artificial no seu dia a dia? Hoje eu uso muito, né? Eu uso o tal do GPT, né? Sim. Eu uso o Gemini, eu uso o Sim. Cloud, eu uso. Eu tenho, como eu já fiz alguns cursos, eu tenho algumas portas que me dá acesso a várias ferramentas Sim. por uma única entrada, Sim. né? Mas procuro conhecer o Suno, existe o Flow, existe o Grow. Sim. Então, o Grow trabalha a imagem, o Flow dá velocidade na Sim. imagem, o Suno, ele te mostra, ao receber a letra, ele vai te dar um embalo muito diferente, né? E é infinito, é só você ficar ali com os dedinhos, o negócio fica opa. E aí mas esse feeling, sabe? Sim. O seu papel é determinante, porque enquanto mediador, você tem que entrar na música e dizer, ai, agora essa, entende? Sim, sim. Então, E isso aí é humano, né? É Não tem como humano, substituir. com certeza. Nenhuma máquina. Não. Então, eu acho que é a coisa da. Hoje eu vindo para cá, eu ouvi que só tem ciúme, inveja, quem não tem certeza que é, né? Sim. Eu só tenho ciúme de você Sim. se eu acho que você é mais do que eu, Sim. se eu acho que você pode mais do que eu. E aí, em nome de eu não admitir que você é mais, eu vou lá e disparo Sim. as ferramentas altamente improdutivas ou da inveja ou do Sim, ciúme. perfeito. Né? Então, e a funciona exatamente assim, entendeu? Sim. Se eu sei quem eu sou, ela vem para somar. Se eu não sei, ela vai mandar. E vai exato. mandar com força. É ali para ampliar o seu universo. Né? E caso você perca o controle, aí, meu amigo, aí deu ruim. Eu te Com sério. Que competências emocionais serão indispensáveis para o profissional do futuro? Eu acredito que o saber ouvir, né? Eu acho que fazer um trabalho de regulação emocional, então não tem a emoção mais ou menos. Mas se eu sou alguém que, ao invés de entender que eu tenho que fazer um processo terapêutico para eu ficar saudável, e aí isso não é uma informação de hoje, isso é uma informação que eu tenho de 1989, quando a programação neurolinguística surge. Né? Eu sou do grupo dos Jurássicos com a PNL, e aí a PNL ela diz o seguinte: quando você domina uma relação, você tem noção de onde coloca, tira, acrescenta e diminui a emoção. Entendeu? Então não tem. E na verdade eu acho que é funcionar. Alinhamento, né? Eu acho que é ser um maestro. E agora? Entendeu? Sim. Agora é a hora, porque veja, a raiva, embora seja o que os homens têm uma autorização de externar, né? Muito mais do que as mulheres, mas a raiva bem utilizada, ela faz um bom trabalho. Sim. Certo? Motiva. O medo, ele vem te mostrar o que fazer. Sim. O perdão é secar uma ferida. Entende? Não, cada emoção, ela tem o seu serviço, sim. Até porque eu muito abusadamente, né, digo e às vezes é meio chocante, mas é importante, Deus não está sentado num pinico não, gente. Deus está sentado no trono. Então, se a emoção foi criada,
Entende? Sim. Ela tem uma função. É. Cabe a nós identificar essa função, aplicar vamos dizer assim, no volume adequado, no local adequado. Então, essa magia, eu Sim. penso que vem da regulação. Sim. Quando você se permite trabalhar, quando você se permite interagir, né? Sim. Consegue entender qual é o seu suficiente. Que o meu suficiente não é igual ao teu. Sim. Né? É. Cada uma de nós tem um suficiente. Sim. Mas em nome de atender a fulano, beltrano, o suficiente da gente sai do nosso controle e aí tudo mais também sai do controle. Então eu acredito que se você tem noção do seu suficiente, tem noção de quem é você na fila do pão Sim. e trabalha a sua regulação, tudo está a seu serviço. Tudo. Isso aí. A inteligência artificial não substitui o olhar humano. Ela amplia nossa capacidade de estudar, criar e servir melhor. Luciane, você é escritora, né? E escreveu um livro chamado Diga Não ao Estresse. Diga não ao estresse. O estresse mudou? Você acha que, né, ao longo desse tempo de sua trajetória, o estresse é o mesmo? Eu Vamos assim. acredito que o cenário está tão complicado, né? Ah, Então, talvez não seja o estresse que mudou, mas o cenário que apertou, Sim. né? Muito mais. E as pessoas estão se deixando muito de lado, né? Infelizmente. Então, a gente sempre cuidou muito do filho, do marido, da casa, não sei o quê, e se deixou de lado. E agora a gente cuida da empresa, das aplicações financeiras, da rede social. Como é que eu vou ficar bonita? Aí, às vezes, Um nem filme sem filtro. e às vezes não para perguntar assim, e meu coração tá bonito tanto É. quanto eu? Entendeu? Aham. Então, eu acredito que o estresse não é ele ter modificado, né? Porque a nossa máquina mais do que perfeita, humana, Sim. né? Ainda quem evolui não é a ciência, é o cientista. Sim. Tá certo? Coisas que antigamente não se admitia, hoje a gente Hoje, sabe sim. que Uhum. é isso. É. Né? Então, eu penso que houve uma tensão, uma apreensão muito maior e que, por isso, é fundamental que as pessoas se permitam, né, se cuidar, sonhar com um conceito que eu não sei se vocês trabalham com ele, mas se chama lucratividade. E a lucratividade, na perspectiva da terapia expansiva, ela diz que você precisa usufruir. Entende? Sim. Então, eu casei, eu tenho que ser feliz nesse Sim, casamento. perfeito. Eu tive filho, eu tenho que ser feliz nessa relação. Sim. Eu estou trabalhando, Uhum. entendeu? Sim. Então, a lucratividade é você, não é amealhar mais, Sim. é você crescer, mas ir aproveitando. Porque nós somos do tempo que as pessoas dizem assim, quando eu aposentar, eu vou ser eu vou feliz. fazer. Tá certo? Sim. Quando eu fizer tal coisa, quando eu tiver tal idade, quando eu passar para tal setor, Sim. quando eu trabalhar em tal lugar. E a lucratividade, É ela É diz, desfrutar, seja né? Todos os dias. feliz Hoje. e, levando um conceito que eu gosto muito, seja feliz agora. Agora, perfeito. Entendeu? É o que nós temos é o agora, né? Sim. Então, o estresse, ele se modifica nesse cenário. sentido. Perfeito. Agora, e como você quer ser lembrada por tantas pessoas que já passaram pela sua vida? Porque, assim, você ao longo da sua carreira, são aí mais de 30 anos, não é? Como você quer? 37, São amada. 30, olha, 37 Jesus, anos quase de carreira. 40 anos. Ela já nasceu no seu lugar. Eu Ela tô sabe com já. 60. Nasceu Eu tô e com foi. 60. Você quer, Lu, eu fico com essa curiosidade. Como você quer ser lembrada por essas pessoas que passaram aí na sua vida? Ela ajudou a me redescobrir. Ela me ajudou a me amar, né? Lá em São João da Barra, foi muito legal quando eu estava entrando no serviço e alguém veio e me abraçou assim, e ela disse Isso é assim, tão bom, né? ai, Jesus, você me ajudou a criar meus filhos. Olha que Eu não lindo. sabia nem com quem eu estava falando. E ela disse assim,
Até hoje eu falo com eles sobre coisas que eu aprendi com você Olha, nas palestras que eu tive. Sensacional. Então, assim, isso, né, me emociona, Gratificante. é gratificante, porque você ser contribuição. Então, se, por exemplo, hoje eu tenho, nessa coisa de IA, né, eu tenho um canal que é só sobre histórias infantis, né, se chama História que Faz Crescer. E a proposta desse canal não é para a criança, é pela criança, tá? entendi. Então, por exemplo, se eu vou estudar medo do escuro, então eu estou há quase 20 dias estudando esse tema. Uhum. Então eu vou buscar alicerce teórico. Da onde que ela tirou? Como que o pai funciona como ponto de apoio? O que que ela pode se transformar? E aí o mais importante, quando você trabalha o medo de da criança, você não tem algumas reações do adulto. Sim. Percebe? Uhum. Então eu não estou trabalhando a criança, eu estou trabalhando o O adulto. Sim. Mas eu, ao invés de curar aqui, eu estou transformando lá atrás. Prevenindo. Então, se eu puder, né, o dia que, daqui a um tempo, até porque YouTube fica, né? É. Se um dia alguém abrir aquele canal e disser assim, então eu vou fazer diferente com meu filho, Sim. eu cumpri minha missão. Isso aí. Entendeu? Isso é muito É bacana. isso. Eu quero muito que as pessoas peguem aquilo que eu estudei, né, aquilo que eu aprendi e que ela aplique na vida dela. Então, quando eu tenho um casal que diz para mim assim, eu estou em Campos, nós vamos para Londres, mas quando chegar em Londres e que as crianças já passaram para lá, eu vou me separar. Então, a outra pessoa vendeu tudo para acompanhar o companheiro. E lá, Mas esse companheiro já sabia que lá seria que o fim. lá era o fim, porque ele queria tirar as crianças do Brasil e ir embora. Olha. E isso não aconteceu. Então, isso é o que vale a pena, entendeu? Sim. Nossa, emocionante. Perfeito. Lu, Isso é, Parabéns. isso é o que vale a pena, entendeu? Se eu ouvir que uma família vai cair, Cláudia, É. literalmente, e você não poder dizer nada. Sim. E ir trabalhando ali quietinha. E quietinha. E vamos, até você saber que a família foi e a família ficou. Então, eu acho que isso é... Isso é cumprir o Emocionante. propósito, né? E a gente falava dos sonhos, né? Então, vou Vamos perguntar fazer antes do aquela- bitcoin. Ah, então tá bom, Essa vai, eu acho que é vai. super importante. Esse é bom. Quais os sonhos que a gente está na lista de Luciane? Ai, eu quero ir ver a Aurora Boreal. Ah, lindo! Viu, Cláudio? Eu quero Isso aí, a gente descobre coisas. ver a Aurora Boreal pessoalmente. Ah, isso deve ser uma emoção, uma Sensacional. coisa sensacional. Como que a natureza é bela, fantástica, E eu- misteriosa E eu ao achei mesmo que tempo. quando eu comentando com uma amiga, ela falou, ai, que bom, tu não tem só objetivo de trabalho. Isso, é o desfrutar. É das belezas, A das falta de riquezas lucratividade. do É. céu. O Senhor trouxe para nós. É verdade, esse né? mundo Tão gigante, misterioso. com tantas coisas maravilhosas, né? E a gente não conhece nada. Nada. Mas então agora a gente vai naquele momento ping-pong para poder fazer algumas perguntas e você lançar aí o seu pensamento, que esse é muito bacana. Respira. Respirou? Então, um livro que todo profissional deveria ler. É Poder Sem Limite, do Anthony Robbins. Uma palavra que resume a sua carreira. Alegria. E o melhor conselho que você já recebeu? Tudo passa menos o nosso amor. Minha mãe sempre dizia isso. Tudo passa menos o nosso amor. E isso é o alicerce, assim, para eu ter força de meu próximo passo, minha próxima palestra, meu próximo trabalho, meu próximo cliente, porque de verdade, né, Cláudia? O cliente entra quase que de gatinho, né? Ele não se enxerga, ele não se valoriza. E quando ele está brilhando, igual um pavão, ele diz, agora eu vou, Luciane. Agora tchau. E aí ele vai embora. E aí começa tudo de novo. Então, se eu não tiver essa certeza, eu não vou aguentar.
É Entendeu? verdade, mexe muito, né? É, porque você. Ou então, quando você quer ver uma coisa que mexe muito, é a pessoa chegar lá no consultório, ela se desnuda assim, e quando passa na rua, ela faz de conta que não te conhece. Então, isso Isso magoa. magoa. Hoje, graças a Deus, não mais, mas quando eu comecei minha carreira, eu ficava confusa. Até eu entender que toda vez que a pessoa olha para mim, ela Ela não, tá ela não lembrando. via a Luciane. Ela via tudo que eu sei dela. Então, era melhor nem Exatamente. falar Lembrando É. de todos os problemas que ela quer se livrar. entendeu? Mas É. eu dizia assim, gente, eu dei o meu máximo. É Né? interessante isso. E é muito interessante porque, assim, o psicólogo ele trabalha em silêncio, Uhum. sozinho, Sim. com honestidade e transparência. Mas É o uma mundo não é solidão. assim. Exatamente. O mundo não é assim. Então a gente tem que fazer uma blindagem muito grande para resistir, entende? É. Porque para mim a verdade é terapêutica. Para mim a transparência ela é necessária. Sim. Para mim o silêncio faz parte. Sim. Mas demorei muito para entender que as pessoas não se movimentam assim, É. entendeu? E aí ainda vou acrescentar uma coisa da IA, né? Todas essas coisas sempre aconteceram e eu tive uma resposta na IA que eu entendi. Luciane, você pensa de maneira de forma em formato de constelação. Então você viu uma música, aí você vê, serve para não sei quem, dá para entrada de palestra tal, vou usar com não sei o quê, posso ajudar não sei quem. Você já faz esse arranjo todo. E aí há uma complementação, só que as pessoas elas pensam em processo. Sim. Então, elas não conseguem entender, né? Então, é muito comum, por Esse exemplo, ciclo, né? é muito comum, isso já aconteceu muito em consultoria. Tá, fulano vai sair. Aí, quem convive comigo diz assim, mas Luciane, já tinha dito isso há muito tempo. Tal coisa não vai dar certo. Mas vocês não quiseram ouvir Luciane. Só que em nome de Luciane trazia certas coisas que o superior talvez não tivesse pronto para ouvir, a errada, né? Sempre foi o meu olhar. E aí, anos depois, a pessoa fala assim. Mas isso hoje eu entendo que foi fruto desse silêncio, dessa transparência, dessa fome por estudar, entende? Essa fome de falar por várias línguas. Eu consigo falar com muita gente, graças a Deus. Eu falo de muitos idiomas. Sim. E isso me facilita. E o maior aprendizado nos últimos 5 anos? Eu acho que o que eu levo assim nesses últimos 5 anos é que vale a pena eu lutar pela aurora boreal. Muito bom. Entendeu? Colocar a aurora boreal como um propósito, entende? Então, colocar uma coisa para mim, porque talvez não tenha graça para minhas filhas, para meu neto, Sim. mas eu quero. Então, quando eu coloco um propósito meu, eu não sou mãe. Quando eu coloco um propósito meu, eu não sou psicóloga. Enfim, todos os outros papéis, né, começam a trabalhar a favor do que a Luciane sonha. Eu já praticamente sei essa resposta, mas eu quero que você fale. Uma mulher que te inspira. Ai, meu Deus, você sabe. É minha mãe. Minha mãe, sempre minha mãe é uma pessoa que, meu Deus, se reinventou, né? Meus irmãos diziam que ela era o algodão entre os cristais, porque a gente sempre foi muito aguerrido. E ela, quando chegava, ela amenizava tudo e a todos, né? E o dia que eu falei assim, mãe, a gente estava olhando no jornal, passando o dedinho, procurando a aprovação, né? No vestibular. E quando eu passei o dedo assim, eu falei, meu Deus, é Gama Filho. Na época chamava Grana Firme, né? Rio de Janeiro era Grana Firme. Aí eu falei, mãe, eu passei. Ai, eu não vou poder fazer. Ela disse, como assim? Seu pai sempre empurrou mar
ele nem que termine outro mais, você faz essa faculdade. Então, ela sempre foi alguém que, entendeu? Resiliente, né? Que me dava força. Quando eu passei para o concurso aqui de Campos dos Goytacazes, passei em 9º lugar, eles parecem, acho que, se não me engano, eles chamaram 7 pessoas. Uhum. E então eu não entraria, né? Ai, mãe, poxa, estudei tanto. Levanta, a sua hora há de chegar. E chegou exatamente 35 dias depois que ela faleceu. Olha. Então, a reunião de lamentar, né, que ela faleceu foi uma festa, porque todo mundo que entrava na minha casa, ao invés de dizer meus pêsames, dizia assim, Dona Valdira, se soubesse que tu passou. Então, até no instante dela de partida, ela me incentivou. Ela se vale a fez pena, isso, né? entendeu? Então, é a mulher da minha vida, é minha mãe. Luciane, complete a frase. Nunca deixe de... Amar. Perfeito. Nunca. Não deixa, não. Independente do que vier do outro. Sim. Independente da pedra alheia. Independente do coração duro. Independente de faltar dinheiro. Ama sem medo. Sim. Porque eu acredito que o melhor detergente que tem é o amor. E se você amar de verdade, como está lá na Bíblia, né? A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. Então, se você amar, ali na frente, você vai ter o seu troféu. Sim. E ele vai estar cheio do vinho divino. Eu tenho certeza. Nossa. Outro dia eu fui numa missa, até com o que ela falou, o padre exatamente falou isso na homilia. Quem ama nunca perde, só ganha, né? Então é exatamente isso que você falou. É um amor incondicional, né, que suporta tudo, mas não aceita qualquer coisa. Mas o amor é a mola mestra da vida, né? Eu acho que assim, o fato de amar não significa que você tem que se sujeitar, não Sim. significa que você tem que se calar, não Perfeito. significa que você tem que se diminuir. Sim, Sabe? sim. Eu acho que quando você ama, você se qualifica, você sabe quem você é, Sim. né? Você faz silêncio porque você sabe que não vale a pena. Isso, perfeito. Entende? É. Então, amor Gente, bicha chorona. Que bom, foi emocionante. Luciane, olha, muito obrigada por compartilhar com tanta verdade, Sensacional. sentimento, a sua história, a sua trajetória, essa vontade que você tem sempre de crescer, de nunca parar de aprender e, principalmente, de amar. Essas suas palavras assim foram para encerrar com muita beleza, sentimento o nosso podcast. Nossa, sensacional. Muito marcante, emocionante. Muitíssimo obrigado mesmo por estar aqui conosco, Eu viu? estou conhecendo você hoje. Pois é, grande prazer. Oportunidade, mas não posso perder esse instante de falar do quanto eu sou grata, né? Cláudia sempre acreditou no meu trabalho. Sempre que ela teve a oportunidade de dizer, Lu, vem aqui. Sim. Então, a primeira semana, no primeiro mês, que eu estava com contra-cheque ali no Banco do Bradesco, que eu fui receber, alguém olhou por cima de mim e falou assim, você é psicóloga? Eu falei, isso. Você trabalha em consultório? Eu falei, não. Aí ele falou para mim assim, aqui em Campos, quem não tem nome, quem não tem sobrenome, quem não tem família, não vai seguir. Sim. Então eu queria que você trabalhasse para mim. Então a primeira porta se abriu. Olha que legal. Né? Então eu já entrei na cidade sabendo que eu não ia ter porta aberta. Sim. Porque eu não tinha nem nome, nem família, nem conhecida. Eu vim sozinha. Sim. Eu vim sozinha. Eu andava ali naquela Lapa chorando com falta da minha casa, da minha mãe. Eu tinha perdido minha mãe naquela época. E Cláudia foi uma pessoa que eu tenho a profunda gratidão, porque ela não me olhou como
mulher negra, menor, pequena, não. Ela sempre me valorizou como pessoa, como profissional, né? Já atendi pessoas queridas dela. Então, ela acredita de verdade e eu tenho, assim, muita gratidão. Não posso perder essa oportunidade de dizer o quanto eu admiro a sua caminhada, o quanto você se reinventa, o quanto você é apoio para sua família, o quanto você é exemplo para sua filha. Né? É amor das minhas, né? Que chamam tia Cláudia, elas não convivem com você, mas têm carinho como tal. E tia, a gente só deixa a gente chamar quem a gente considera irmã. Então, eu sou muito grata e fico, assim, muito honrada por estar aqui nesse momento com vocês e que Deus Nosso Senhor dê a vocês a oportunidade de entrar na casa de todas as outras mulheres e dizer para elas, né, você pode ser mais, você tem o direito de ser forte, você não precisa dizer que você não é um saco de pancada. Você pode entrar com tanta galhardia, com tanta confiança e beleza, que o mal não se sente à vontade de chegar perto de você. É isso que eu desejo para vocês. Lu, você traz muita emoção pra gente. E você realmente é tudo isso que a gente falou aqui. Uma profissional competente, uma mulher inspiradora que tem essa voz que transforma, modifica vidas. Suas vivências, você relatou aqui vários exemplos, comprovam isso, né? E é tão especial uma pessoa que tem esse poder. É um poder que você conquistou através de seus estudos, mas é um poder também que é nato. Com certeza. Que Deus também te abençoe abundantemente, você e toda a sua família, né, Com Marta? certeza. Então é Muito, isso. muito feliz de tê-la conosco aqui. Você sempre esteve lá na lista, Cláudia, desde que a gente começou. Exatamente. Sempre falava, vamos chamar a Luciane. Sempre. Não perca a oportunidade. Não. Olha, e obrigada pela sua companhia. Compartilhe este episódio tão emocionante com quem que você acredita que conhecimento, propósito e sensibilidade podem transformar vidas, não é, Marta? Exato. Até o próximo Lá Vem Elas, porque toda mulher que ousa aprender inspira outras mulheres a também seguirem em frente. Então, até o próximo episódio. Até. Oba,